começar com o Atlético Paranaense, que tem o elenco mais valioso da Série B. Segundo o levantamento do site especializado Transfer Market, o time rubro-negro aparece com um valor de mercado de 37 milhões de euros, ou seja, 220 milhões de reais na cotação atual. O elenco conta com 32 jogadores, média de idade de 26 anos, 10 estrangeiros. Além de liderar o valor total, o Atlético também apresenta a maior média individual do mercado, né? 1,2, praticamente 1,2 milhão aí de euros. Vamos ver na tela aqui, pode rodar essas imagens desde o início, para a gente ver os 5 mais valiosos, então, ó, do elenco do Atlético. Bruno Zapelli é o mais valioso, 4 milhões. Gaston Benavides, argentino, 3,2 milhões. Micael, goleiro, 3 milhões. Lucas Esquivel, 3. E o Viveiros, 2,5 milhões. O curioso é que o Kevin Viveiros foi a contratação mais cara da história. Eu vou pedir para o Iago pegar a calculadora dele e fazer esse 2,5 milhões de euros vezes 6,5 é a cotação do euro, para ver quanto que dá. Iago, faz aí para nós o 6,5 vezes 2,5. Eu estou chutando aqui uns 14, 15 milhões de reais, mais ou menos. O Kevin Viveiros está avaliado pelo mercado. Ele aparece nesse ranking aí como 5º lugar, portanto, nessa janela, né? O Kevin Viveiros. 5º lugar nessa janela. Somou aí, Iago, para a gente ver quanto que deu? 14 milhões mais ou menos, tá dando, né, 14,3, né? É a cotação do Kevin Viveiros. Agora eu pergunto, como é que o Atlético pagou 24 milhões de reais desse jogador? 24 milhões de reais desse jogador. É a pergunta que eu faço para vocês aí das redes sociais, para vocês que estão participando com a gente. Este valor, né? Por que o Atlético pagou 24 milhões de reais? Né? É a pergunta que fica. Né? E o Atlético tem o elenco mais valorizado da Série B. Isso é um site especializado que está falando. Né? Site especializado. O elenco mais caro da Série B, que hoje ocupa a 11ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Ou seja, o valor investido não está aparecendo dentro de campo. Não está aparecendo dentro de campo. E também uma máxima do futebol, né? O dinheiro ajuda, mas não faz milagre, né? E eu fico com essa dúvida. Como que o valor de mercado do Viveiros, né, 14 milhões, o Atlético pagou 10 milhões a mais? Curioso, hein? Vamos falar do Coritiba agora, né? Porque esse mesmo estudo mostra que o Coritiba ocupa o 3º lugar no ranking geral. O plantel está avaliado em 15 milhões de euros, ou seja, 92 milhões de reais. O Coxa tem 30 jogadores no elenco, com média de idade de 28, quase 29 anos, uma das mais altas da Série B. 6 atletas estrangeiros e um valor médio aí de 529 mil euros, né? Praticamente metade aí do Atlético, o que coloca o time em um patamar competitivo. Vamos ver os 5 mais caros, né? Os top 5 do elenco do Coritiba, né? Gustavo Coutinho é o jogador mais valioso do Coritiba, 1,4 milhões de euros. O Carlos de Pena, 1,3. O Cleison aí, a ponta esquerda, 1 milhão. Sebastião Gomes também 1 milhão. E o Pedro Morisco, que para mim, né? Para mim, é o melhor jogador do elenco do Coritiba. É o melhor jogador do elenco do Coritiba. 1 milhão de euros vale, né, o Pedro Morisco, a grande revelação do Campeonato Brasileiro da Série B. Um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. O Pedro Morisco é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. E tá aí, né, neste top 5 do Coritiba, ele aparece como um dos jogadores mais bem valorizados no elenco do Coritiba. Com essa Série B, a expectativa é que esse goleiro, né, possa até ser vendido no final da temporada. Se a gente passar para o real esse valor aí,
quase 6,5 milhões de reais é o valor do goleiro do Coritiba, que é, sem dúvida, um dos melhores jogadores do elenco do Coritiba. Agora a gente vê ali Gustavo Coutinho, não tem entregado muita bola, né? É o jogador mais caro. Né? Carlos de Pena, reserva. Né? O Cleison, né? Não joga muito. Agora, o Sebastião Gomes e o Pedro Morisco são jogadores dos mais importantes no Coritiba até aqui. Você, torcedor coxa branca, tá feliz com a campanha, né? O Coritiba é vice-líder. E veja só, no ranking do elenco da Série B, o Coritiba aparece em terceiro e ocupa a segunda colocação. Ou seja, o valor investido aí está resultando dentro de campo. Bem diferente do Atlético. Vamos para Ponta Grossa? Alô, Ponta Grossa, vamos falar do fantasma também, né? O Operário de Ponta Grossa aparece no meio da lista. O elenco alvinegro é avaliado em quase 10 milhões de euros, né? 57 milhões de reais, ocupando a 11ª posição entre os 20 times da Série B. Fantasma conta com 38 jogadores, uma média de idade aí de 28 anos e tem 3 estrangeiros. O valor médio de cada jogador de 259 mil euros. Vamos ver os 5 mais valiosos? Léo Cittadini, que ainda não estreou, acabou de chegar, né? 900 mil euros é o valor do passe dele. Pedro Lucas, né? Meia ali, 800 mil. Gabriel Bosquilha, dos principais jogadores do time, 700 mil. O Pedro Vilhena, que acabou de chegar do São Paulo, 600 mil, né? E o Ademilson, centroavante, 500 mil. Percebam que é um elenco mais modesto. É um tipo de investimento mais modesto. Mesmo assim, né, o Operário Ferroviário de Ponta Grossa está entregando o valor que se investe. Então fica muito... a gente fica perguntando, né? Como que o Operário, torcedor do Operário quer que suba, quer que faz isso, quer que faz aquilo, né? Torcedor do Operário quer que suba, quer que faz aquilo. Mas a questão é a seguinte, o Fantasma investe para estar no meio da tabela. Investe para estar no meio da tabela, né? Pode voltar aqui no estúdio, né, e rodar as imagens do Fantasma enquanto a gente está falando. O Operário investe para estar no meio da tabela, né? Ocupa aí a mesma posição do Atlético e vocês viram o abismo de distância de investimento. São dados do site Transfer Market, que é especialista em avaliação de mercado de jogadores profissionais de várias divisões, né? Quer acompanhar mais sobre esse estudo, sobre esses elencos, né? Você vai acompanhar no bandparaná.com.br. Agora a gente fez o seguinte, nós pegamos os quatro times do G4, para a gente ver quem é o jogador mais caro dos times que estão nas 4 primeiras posições do G4. Pode pôr na tela aí para nós? Olha aí, o Coritiba tem o jogador mais caro do G4, Gustavo Coutinho, 1,4 milhões de euros, né? A gente já falou. O Benevenuto do Criciúma já foi para o Fortaleza, mas era o segundo mais caro, 1,3, né? Na terceira posição, o Tadeu do Goiás, 1,2. E veja só, a Chapecoense não possui nenhum jogador entre os 100 mais caros da Série B. E está aí no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Ou seja, gasta pouco e está dando resultado, né? Isso é muito interessante o que a Chapecoense tem feito nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E o jogador mais caro da Série B, como eu disse aqui na abertura do programa, é o Bruno Zapelli, do Atlético Paranaense, 4 milhões de euros, tá certo?